Bom dia. Vamos estudar hoje a palavra de Deus, o que está escrito no livro de Gênesis, a partir do capítulo 18. Vamos ver onde a destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades que viviam no pecado e que Deus manda destruí-las. Então, apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, ou seja, Abraão estava assentado na entrada de uma tenda e aparece a ele dois anjos e comunicam, ali a Abraão que daqui a um ano Sara iria ter um filho. E Sara, que estava dentro da tenda, ouve quando os anjos comunicam a Abraão que ela iria ter um filho dentro de um ano. Então Sara, ela ri e diz assim consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, ainda terei, será que é verdade que darei ainda a luz sendo velha? Aí os anjos, eles sabem, o pensamento dela. Aí eles dizem, os anjos dizem: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, ela diz: não, eu não me ri, mas deixa que na verdade ela se riu, ela riu sim, porque acho que ela não acreditou que essa profecia, que o anjo estava falando iria se cumprir. E aí naquele momento os anjos se levantam e olham em direção a Sodoma e Gomorra e eles comunicam a Abraão, que o clamor daquelas cidades, o pecado daquelas cidades estava tão grande, o clamor tão grande, que esse clamor de Sodoma e Gomorra ela tem se multiplicado e que o seu pecado se tem agravado muito e que chegou até Deus, e Deus resolve destruir essas duas cidades. Então Abraão, aqueles dois anjos, eles partem em direção a Sodoma e Gomorra e Abraão ele continua na presença do Senhor. E Abraão ele diz assim para o Senhor: mas Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E Abraão começa a defender. Por acaso, será que naquela cidade, será que Deus vai mandar destruir aquelas cidades? Se tiver por acaso 50 justos, e Deus diz, não destruiria se por acaso tivesse 50 justos, mas não tem. E Abraão começa a perguntar: e se tivesse 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10? Então respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Então, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão volta para o seu lugar. Então, ao amanhecer, os dois anjos, eles chegam até a entrada da cidade de Sodoma e está sentado lá Ló, na entrada da cidade. E Ló, quando vê aqueles dois homens entrando, ele se prostra, diante daqueles dois homens, vai ao seu encontro, se prostra com o rosto em terra e convida aqueles dois homens para irem até a sua casa, para pernoitar na sua casa. E os homens dizem: não, nós iremos, não passaremos a noite na praça. Mas Ló insiste para que eles vão até a sua casa. E eles vão com Ló até a sua casa. Eles chegam na casa de Ló prepara um banquete, assa pães asmos, para a janta, e eles estão jantando naquele momento e de repente chegam moradores daquela cidade e batem na porta e pedem para que Ló traga aqueles homens até a presença deles. E eles dizem a Ló, chamam Ló e lhe dizem: onde estão os homens que à noitinha entraram aqui na tua casa? Traze-os fora e traga a nós para que nós abusemos deles.
ou seja, eles queriam terem práticas homossexuais com aqueles homens, né? E Ló diz para eles: rogo-vos, meus irmãos, que não façam mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos darei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada disso eles queriam. Eles queriam a presença que Ló trouxesse a presença deles, os 2 convidados, aqueles 2 homens que estavam na casa dele. E naquele momento os 2 anjos, eles chamam Ló, retiram Ló, né, puxam Ló da presença dele e lançam uma cegueira àqueles homens, e aqueles homens ficam cegos, né, e eles ficam tateando ao redor da casa de Ló, e depois eles vão embora. E os anjos, eles dizem a Ló: por acaso tem mais alguém dos teus, genro, das tuas teus filhos, tuas filhas, todos quantos, faz-os sair deste lugar, porque o Senhor nos enviou a destruí-la, esta cidade, né? Então Ló, ele diz aos genros dele, né, que Deus estava pretendendo destruir aquelas cidades e que eles tinham que partir com eles ao amanhecer, porque Deus iria destruir aquelas cidades. Mas só que os genros dele não acreditam no que Ló está dizendo, acham que é brincadeira e não vão com eles. E ao amanhecer, apertam os anjos com Ló, diz: levanta-te tu com a tua mulher e as tuas 2 filhas, e vamos, para que nós não pereçamos, porque o castigo vai vir sobre a cidade. Então eles saem da cidade, né? Então, a partir do capítulo 28, nós vamos ver aqui onde saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e todos os moradores das cidades, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e viu que saía fumaça, como a fumaça de uma fornalha, né? Ao tempo que destruía as cidades, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Então nós vimos aí que Ló, ele saiu com sua família, mas sua mulher, ela foi transformada numa estátua de sal, porque ela olhou para trás. E Deus disse a eles que eles não olhassem para trás. Então, essa lição que nós vemos aqui de Ló e sua família, e que Deus tira eles, porque Ló é um homem justo, tira eles daquela cidade, né? Porque Deus não tolera a imoralidade, e eles viviam no meio de uma cidade que tinham práticas imorais. Após escolher o belo vale do Jordão para armar suas tendas, né, Ló, ele foi morar junto a Sodoma, ou seja, uma cidade onde habitavam homens maus e grandes pecadores, né? Ali Ló e sua família, eles viveram por vários anos, eles viveram muitos anos naquela cidade, enriqueceram, criaram raízes, ele criou suas filhas. Mas por causa da perversidade dos seus habitantes, o Senhor decidiu destruir Sodoma, mas antes ele providenciou o resgate da família de Ló, né, que demonstrou grande dificuldade ao abandonar as riquezas, o conforto, a posição social que ele desfrutava daquele lugar. Por quê? Porque Ló, ele não quis sair antes, ele mesmo vendo que estando morando numa cidade de tanto pecado, mas Ló, ele tinha uma posição social, ele tinha grande conforto naquela cidade, ele já estava morando há muito tempo naquela cidade. Então, devido à comodidade da vida de Ló dentro daquela cidade, ele não quis sair da cidade, vendo tanto pecado, tanta imoralidade dentro daquela cidade, mas ele não se permitiu sair antes daquela cidade. Foi preciso que Deus mandasse anjos para retirá-lo de dentro daquela cidade, porque Deus iria destruir aquela cidade, né? Então, mesmo sendo ele um homem justo, temente ao Senhor,
né? As escolhas de Ló, elas não foram sábias. Talvez ele fosse forte o suficiente para resistir às tentações daquele lugar, mas ele não zelou para que sua família também fosse assim. Em troca do conforto daquele lugar, eles comprometeram a santidade de todos e por isso acabou pagando um alto preço. Ou seja, ele foi ameaçado pelo povo perverso quando finalmente posicionou contra eles, né? Suas filhas tomaram genros, noivos de homens incrédulos, ou seja, Ló permitiu que suas filhas tomassem como genros aqueles homens incrédulos. Sua esposa, ela amou demais os prazeres de Sodoma, porque ela acabou ainda transformada numa estátua de sal, porque ela se voltou para olhar para aquela cidade que estava sendo destruída pelo pecado dela. E ela se voltou e Deus a transforma numa estátua de sal. Por quê? Porque ela estava tão acostumada, né, aos prazeres daquela cidade, ao conforto daquela cidade, que ela tem saudades. Então, quando ela sai daquela cidade, ela volta os olhos para aquela cidade e vê a destruição, e Deus a transforma numa estátua de sal. Porque antes deles saírem daquela cidade, dentro daquela cidade, Deus avisa para eles, né, que eles não devem olhar para trás. Mas a mulher de Ló, ela desobedece e olha, né? Então, sua descendência, por exemplo, de Ló, ela foi concebida por incestos, né, planejados pelas suas próprias filhas, né? Influenciada por quê? Pelos padrões imorais daquela cidade onde eles viviam, né? Então, nós tiramos a lição dessa passagem do livro de Gênesis, né? Que nós não devemos tolerar a imoralidade, porque a imoralidade ela coloca em risco a vida de toda uma família. Então nós não devemos olhar para o pecado, né? Nós não devemos compactuar com o pecado. Então, se nós sabemos de pessoas que praticam o pecado, nós não devemos compactuar com o pecado, certo? Não devemos olhar para o pecado. É assim que a esposa de Ló olhou para o pecado que era aquela cidade. Então ela foi transformada numa estátua de sal. Então Deus nos mostra que nós não devemos olhar para trás, nós não devemos olhar para o pecado, não tolerar o pecado na nossa vida. É assim que Deus nos mostra e que nós devemos seguir em frente e obedecer a palavra de Deus plenamente. Amém?